Ele é um detetive, mas acaba conquistando a garota tímida da escola. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora! Yuri era um típico perdedor, preguiçoso, sem amigos e sem qualquer motivação na vida. No entanto, ele possuía um dom secreto capaz de solucionar qualquer mistério do mundo. Mesmo assim, fazia o possível para não chamar atenção, até que foi surpreendido pela garota mais bonita da escola. Ele sempre jurou que nunca gastaria sua energia com nada nem ninguém, odiava esportes e relacionamentos e preferia uma rotina sem emoção. Certo dia, ao conversar com Satos, Yuri confessou que só fazia o estritamente necessário, como aceitar o pedido de sua irmã para manter o clube de literatura ativo. Se ninguém entrasse, ele seria fechado naquele ano. Relutante, Yuri pegou a chave mestra para abrir a sala, mas ao chegar na porta, percebeu que estava trancada. Ele conseguiu abrir e entrou, sem imaginar que aquele momento mudaria tudo. Dentro da sala, encontrou uma garota que já sabia seu nome. Confuso, ele tentava se lembrar dela, pois só tinham tido uma aula juntos. Seu nome era Chitanda. Ela revelou que havia entrado no clube por motivos pessoais, mas ao ver que alguém já estava inscrito, decidiu sair. O problema era que, sem a chave, ficou presa ali. Yuri percebeu que ela falava a verdade quando, de repente, Satos apareceu. Empolgado, Satos não conseguia acreditar que Yuri finalmente estava conversando com uma garota. Ele não entendia o que estava acontecendo e logo suspeitou que havia algo misterioso no ar. Chitanda explicou que a porta se trancara sozinha e ainda ouviu um barulho estranho vindo do piso abaixo. Intrigado, Yuri resolveu investigar e acabou encontrando o zelador mexendo na parte elétrica e fechando portas. Ele pensou que o homem fosse o responsável pelo ocorrido, mas Chitanda ficou impressionada com a rapidez com que ele desvendou o caso. No fim do dia, ela convidou Satos para se juntar ao clube. Ele aceitou sem hesitar, afirmando que Yuri já estava inscrito. Animada, Chitanda pegou na mão de Yuri enquanto saíam juntos. Mesmo assim, ele se prometeu que manteria sua vida tranquila e não se envolveria com nada. Satos, por outro lado, estava entediado e queria ir embora logo. Para Yuri, ouvir os comentários de Satos era uma verdadeira tortura, mas um novo rumor chamou sua atenção. A lenda do espírito do clube e da música assombrada na sala 1D. Esse era o segundo maior mistério da escola, o que fez Satos questionar qual seria o primeiro. Mais tarde, Chitanda voltou ao clube, cheia de curiosidade sobre o suposto fantasma. Como Yuri já esperava essa pergunta, tentou mudar de assunto. Ele trouxe à tona outro mistério, um clube secreto que espalhava panfletos sem a permissão do conselho estudantil. Satos explicou que o grupo se chamava Silk Spider Society e que no ano anterior o presidente da escola encontrou um panfleto misterioso, mas ninguém nunca descobriu quem eram os membros. Agora, a missão era desvendar a identidade dos responsáveis e antecipar o que planejavam fazer. Chitanda, fascinada, caiu na armadilha de Yuri, que sugeriu procurarem o panfleto juntos. Eles foram até a entrada da escola, onde Yuri suspeitava que o clube tivesse deixado alguma pista. Porém, depois de vasculhar o local, Chitanda notou que nada estava lá. Enquanto ela conversava distraída com Satos, Yuri finalmente encontrou o panfleto. No entanto, algo não estava certo. Ele percebeu que a empolgação de Chitanda começou a sumir. No caminho de volta para casa, Yuri refletiu sobre sua atitude. O antigo ele nunca teria feito tanto esforço só para agradar alguém. Após a aula, Yuri encontrou Chitanda novamente no clube. Dessa vez, ela trouxe uma caixa de doces para compartilhar enquanto liam. Ele estava aproveitando o silêncio, até que Chitanda, repentinamente, sugeriu que fizessem algo mais produtivo com o tempo extra, ao invés de apenas relaxar. Quando ele perguntou o que ela tinha em mente, ela propôs a criação de uma coletânea de histórias curtas para vender no festival cultural da escola. Yuri, como esperado, odiou a ideia, pois daria muito trabalho. No entanto, quando Chitanda revelou que a direção exigia esse projeto para manter o clube aberto, ele não teve escolha. Perguntou por onde deveriam começar e ela sugeriu pesquisar materiais antigos dos ex-membros do clube para usar como referência. Depois de horas de busca, porém, não encontraram nada. Chitanda arrastou Yuri até a biblioteca para continuar a busca. Lá, eles encontraram uma garota chamada Ibara, que sempre detestou Yuri por ele ser tão preguiçoso. Sem perder tempo, ela o chamou de maluco por ficar seguindo Chitanda por aí. Logo depois, Satos apareceu tirando sarro da situação, dizendo que eles formavam um casal fofo. Irritada, Ibara mandou Yuri parar com aquilo, afirmando que preferia namorar um porquinho de patas gordas a ficar com ele. Chitanda se apresentou e explicou que estavam procurando livros da antiga biblioteca do clube de literatura, mas Ibara respondeu que não sabia de nada e que apenas a bibliotecária poderia esclarecer isso. Ainda comentou que ela só voltaria ao trabalho dali a meia hora. Yuri já estava prestes a ir embora quando Satos sugeriu que passassem o tempo ouvindo uma história interessante que Ibara havia contado antes. Chitanda, é claro, não resistiu e arrastou Yuri para ouvir também. Ibara então começou a relatar um caso estranho. Alguns alunos pegavam sempre o mesmo livro da biblioteca, mas o devolviam no mesmo dia, todas as semanas. O livro continha informações relevantes sobre a história da escola.
O mais esquisito era que os alunos tinham permissão para ficar com os livros por até 2 semanas, então não fazia sentido devolvê-lo toda sexta-feira sem falta. Chitanda ficou obcecada e pediu para Yuri resolver o mistério. Ele tentou escapar, mas quando a situação começou a incomodar os outros alunos, acabou aceitando só para não chamar ainda mais atenção. Ibara ficou chocada por Chitanda pedir ajuda justamente para Yuri, já que o achava um inútil. Mas Satos interveio, explicando que ele já havia resolvido vários mistérios nos últimos dias. Yuri começou a pensar em 1000 possibilidades, mas quando Chitanda sugeriu que talvez os alunos estivessem usando as páginas do livro como papel higiênico, ele começou a questionar se ela era realmente tão brilhante quanto diziam. Ele então analisou a lista de quem pegava o livro e percebeu que todas eram garotas. Isso o fez pensar no porquê de um grupo de meninas estar tão interessado em um livro de história aparentemente sem graça. Foi quando Chitanda pegou o livro e o cheirou, comentando que tinha um leve aroma de tinta. Depois sugeriu que fossem até a sala de arte investigar. Yuri ficou paralisado, só encarando ela. Não queria perder tempo com algo tão bobo, mas no fim acabou cedendo. Ibara, curiosa, também decidiu ir junto, enquanto Satos ficou para vigiar a biblioteca. No caminho, Yuri comentou que provavelmente as alunas estavam usando o livro como referência para pintar cenários. Quando chegaram à sala de arte, Ibara e Chitanda ficaram surpresas ao ver que ele estava certo. De volta à biblioteca, Satos elogiou Yuri por solucionar mais um mistério, e Ibara se sentiu um pouco boba por ter subestimado ele. Chitanda, por outro lado, comentou que adoraria trocar sua inteligência acadêmica pela habilidade de Yuri de desvendar mistérios, mas ele respondeu que não achava que seu talento valesse mais do que o desempenho escolar dela. Ao mesmo tempo, começou a refletir sobre sua própria vida isolada, vendo como todos ao seu redor pareciam se divertir mais do que ele. Quando estava prestes a sair, Chitanda lembrou que eles ainda não tinham encontrado nenhum livro sobre o clube. Foi nesse momento que a bibliotecária entrou, agradecendo a Ibara por ter cuidado do local em sua ausência. Satos aproveitou para perguntar se havia algum livro sobre a história do clube de literatura clássica, mas a bibliotecária negou, dizendo que nada desse tipo estava no acervo. Chitanda ficou desanimada, pois isso significava que teriam que escrever o livro do zero, sem qualquer referência. Yuri tentou tranquilizá-la, dizendo que não era motivo para preocupação. Já Ibara, satisfeita, se divertia com o fato de seu plano de despistar os dois não ter funcionado. No dia seguinte, Yuri recebeu uma ligação inesperada de Chitanda. Ela o convidou para um café, dizendo que queria conversar sobre algo pessoal. Quando ele chegou, esperou por 1 hora inteira até que ela finalmente apareceu, visivelmente desconfortável. Yuri já estava prestes a ir embora quando Chitanda implorou para ele ficar. Sem entender nada, ele disse para ela relaxar, a menos que estivesse prestes a confessar algo. Chitanda então revelou que queria falar sobre seu tio, Seaton, que era sua pessoa favorita quando era criança e também havia sido membro do clube de literatura clássica. Infelizmente, ele havia tirado a própria vida anos atrás, após sofrer de uma depressão severa. Ela estava tentando se lembrar de uma conversa que teve com ele na infância, onde ele disse algo que a fez chorar. Essa lembrança era a única coisa que poderia trazer algum tipo de fechamento para ela, já que ele simplesmente desapareceu de repente. E como Yuri era o único que conhecia com habilidades incríveis de dedução, ela precisava da ajuda dele para recuperar essa memória perdida. Nos dias seguintes, Otaro começou a se preparar para as provas de meio de semestre. Mesmo sendo do tipo que não se estressa muito com estudos, ele decidiu se empenhar para tirar uma média razoável nas matérias. Quando voltou para casa, encontrou uma carta de sua irmã, Tomo. Nela, ela perguntava como estavam as coisas no clube de literatura clássica e mencionava que, se ele quisesse encontrar livros antigos do clube, deveria procurar em um armário que ficava na antiga sala do grupo. Otaro ficou surpreso, já que eles estavam procurando esses livros fazia tempo. Ele mostrou a carta para Chitanda e Ibara, que ficaram animadas achando que finalmente tinham resolvido o mistério. Mas Otaro logo explicou que havia um problema. O armário não estava mais na sala mencionada por sua irmã. O motivo: o clube de literatura clássica tinha mudado de lugar depois que ela se formou no ensino médio. A antiga sala do clube agora era ocupada pelo grupo de jornalismo. No caminho até lá, Otaro percebeu que algumas máquinas estranhas estavam presas nas paredes, mas não deu muita atenção. Ao chegarem, bateram na porta e depois de alguns instantes, um estudante mais velho chamado Togaito apareceu. Chitanda se apresentou e explicou que o clube costumava se reunir ali há alguns anos. Ela disse que estavam procurando por alguns livros antigos que poderiam estar guardados no armário da sala. No entanto, Togaito negou imediatamente que houvesse qualquer coisa do tipo ali. Otaro estava pronto para ir embora, mas Ibara segurou seu braço, insistindo para que continuassem a busca. Chitanda reforçou que os livros deveriam estar naquela sala, e Togaito, já visivelmente irritado, permitiu que dessem uma olhada, só para que parassem de incomodá-lo. As meninas revistaram o local, mas não encontraram nada. No entanto, Otaro, mestre na arte de desvendar mistérios, começou a pegar algumas pistas. Ele sugeriu que chamassem um professor para dar uma olhada também, e isso fez Togaito perder completamente a paciência. Ele mandou os 3 saírem da sala imediatamente, mas Otaro percebeu que ele estava desesperado para se livrar deles.
Com calma, ele olhou diretamente para Togaito e sugeriu que, caso encontrasse os livros, ele mesmo os levasse ao clube. Percebendo que não tinha escapatória sem levantar ainda mais suspeitas, Togaito acabou concordando. No caminho de volta para o clube, o Otaru perguntou para Chitano o que ela sabia sobre a família do Tou. E ela explicou que eles eram uma família influente, bem conhecidos no setor educacional do país. Quando chegaram no clube, as meninas ficaram surpresas porque os livros já estavam lá, mas o Otaru já imaginava que isso iria acontecer. A Ibarra ficou intrigada e pediu pro Otaru contar tudo. Ele explicou que o Togaito estava tentando esconder alguma coisa o tempo todo, porque a sala tinha um cheiro forte de ar-condicionado com desodorante de ambiente e as janelas estavam abertas, com um ventilador ligado. Além disso, as máquinas estranhas nas paredes eram sensores infravermelhos que acionavam um alarme sempre que alguém passava, assim o Togaito sabia que poderia esconder o que estava fazendo rapidinho. Com todas essas pistas, o Otaru deduziu que o Togaito estava tentando esconder o fato de que ele usava o armário para guardar seus carros baratos e suspeitos. Ele provavelmente entrou em pânico quando o Otaru sugeriu chamar os professores para revistar um lugar, então correu e jogou os livros lá no clube. A Ibarra ficou irritada porque Otaru conseguiu desvendar o mistério sem nem suar, mas ele só riu e disse que foi pura sorte. Aí ele percebeu que a Chitanda estava meio estranha e perguntou o que tinha rolado. Ela entregou um dos livros para ele e ele achou uma carta dentro que falava sobre como o tio dela tinha feito um grande sacrifício pelos alunos da escola muitos anos atrás. A Chitanda começou a chorar, com medo de descobrir o que o tio dela realmente fez. Então Otaru tentou acalmar ela e disse para ser forte, mas a Satoshi complicou tudo ao mencionar que um dos livros estava faltando. Na volta para casa, o Otaru sugeriu que a Chitanda contasse a história para os outros e pedisse ajuda. No dia seguinte, ela se sentou com a Ibarra e o Satoshi no clube e contou tudo sobre o tio dela. Eles concordaram em ajudar a resolver o mistério. Mais tarde, o Otaru encontrou o Satoshi na parada de ônibus e os dois foram de bicicleta até a casa da Chitanda, enquanto conversavam sobre como estava sendo o ensino. O Otaru não curtia muito a pressão de tudo e sentia que o Satoshi estava exagerando ao querer participar de vários clubes. O Satoshi disse que o Otaru estava sendo rabugento e que o ensino médio era a melhor fase da vida. Quando chegaram na casa da Chitanda, o Satoshi ficou surpreso com o tamanho da mansão dela, e eles foram recebidos na sala pela Ibarra, que estava brava por causa do atraso. A Chitanda explicou que o objetivo daquele encontro era pensar em possíveis motivos para um artigo sobre o tio dela estar nos livros antigos do clube e tentar recuperar algumas lembranças de infância. Ela distribuiu cópias do seu plano para todo mundo e disse que achava que o tio dela tinha se envolvido em um protesto estudantil, onde ele defendeu alguma causa e acabou sendo expulso da escola. Ela acreditava que o Seaton tinha feito um protesto pacífico ligado ao festival cultural da escola, e que isso fez outros alunos admirarem ele e escreverem uma matéria sobre ele no anuário. Mas o Otaru não concordou totalmente com a teoria e o Satoshi achava que estava errado, porque na época do tio da Chitanda, os protestos eram mais voltados contra políticos e não contra professores exigentes. A Ibarra pediu desculpas porque sua sugestão era bem diferente da Chitanda, mas ela disse que não precisava se preocupar com isso e todo mundo concordou em continuar a reunião no jardim. A Ibarra entregou uma cópia do seu plano, e ela sugeriu que o Seaton provavelmente era o líder de uma gangue e que teria sido expulso depois de agredir um professor. O Otaru não curtiu a ideia, porque nas histórias que ele tinha lido sobre o Seaton, não havia nenhuma menção à violência. A Chitanda notou que o Satoshi estava ficando com fome, então foi para a cozinha preparar o almoço. Quando chegou a vez dele de participar, o Satoshi deu para todo mundo uma cópia de um artigo de jornal que tinha sido publicado quando o tio da Chitanda ainda estudava lá. O artigo mostrava que, na verdade, o tio dela tinha liderado um protesto pacífico, e isso derrubava a teoria da Ibarra, já que o Seaton não tinha sido expulso por agressão. Mas o Satoshi disse que não tinha mais nada para adicionar além disso. A Chitanda então sugeriu que era hora do Otaru mostrar suas ideias. Ele entregou uma cópia do seu plano, mas quando chegou o momento de falar, o Otaru travou e esqueceu o que ia dizer. O pessoal ficou insistindo, perguntando se ele estava bem, mas o Otaru ficou em silêncio até que começou uma chuva forte. A Chitanda se levantou rápido para recolher as roupas do varal e o Otaru, aproveitando a deixa, perguntou se podia usar o banheiro. Ela mostrou o caminho, mas ao invés de fazer o que precisava, o Otaru ficou lá pensando em todas as possibilidades sobre o mistério envolvendo o tio da Chitanda. Quando ele voltou para a sala, pediu desculpas pelo tempo e disse que na real não precisava mais sugerir nada, porque já tinha chegado a uma conclusão. Segundo Otaru, com todas as pistas que o grupo juntou, a conclusão era que o Seaton, que era presidente do clube de clássicos na época, liderou o protesto para defender o festival cultural.
O Otaru até citou uma frase do artigo escrito sobre ele no anuário, e deduziu que o Seaton se opôs à escola porque queriam reduzir a duração do festival. Mas em vez de recorrer à violência, ele e os outros estudantes optaram por matar aula e organizaram um protesto pacífico. Como foi o idealizador de tudo, acabou sendo expulso. A Chitanda ficou impressionada com a conclusão do Otaru e agradeceu a ele por desvendar o mistério. O Satoshi também parabenizou Otaru, dizendo que ele tinha feito um ótimo trabalho, enquanto Ibarra seguia sendo a implicante de sempre. Todos aceitaram a teoria do Otaru, e a Chitanda comentou que fariam disso uma matéria de destaque no próximo anuário, agradecendo a todos por compartilharem suas ideias. No caminho de volta, o Satoshi comentou que estava surpreso com o Otaru, achando que ele tinha se empenhado demais para resolver aquele enigma. E ainda brincou dizendo que ele estava fazendo tudo aquilo por causa da Chitanda. O Otaru respondeu que andava refletindo bastante sobre a vida ultimamente e começava a achar que talvez não fosse tão ruim viver de forma mais ativa como os outros faziam. O Satoshi ficou pasmo, achando que aquele amigo preguiçoso nunca diria algo assim. Na manhã seguinte, o Otaru recebeu uma ligação da irmã, Atomo, perguntando como andavam as coisas no clube. Ele contou que estavam trabalhando no anuário com os outros membros e escreveriam sobre o sacrifício do tio da Chitanda pela escola. Mas Atomo desligou rapidamente, dizendo que o tio dela não era tão heróico assim, e o Otaru nem teve tempo de fazer mais perguntas. Isso o deixou desconfiado, e ele começou a suspeitar que talvez sua conclusão sobre o caso estivesse errada. Então, convocou uma reunião de emergência no clube para reavaliar o mistério. Ele disse que era necessário entender os significados ocultos nas palavras do artigo sobre o Seaton e, para isso, precisavam identificar quem era o autor. Ibara ficou perdida, perguntando como achariam essa pessoa. E o Otaru, com aquele sorriso de quem já tinha a resposta, revelou que o autor era, na verdade, a bibliotecária da escola, a Sra. Yoko. Todos ficaram surpresos com a revelação. Otaru explicou que a Sra. Yoko havia sido integrante do clube de clássicos quando era aluna do colégio e que ele já tinha marcado de se encontrar com ela mais tarde naquele dia. Eles correram até a biblioteca para falar com ela, e enquanto a Ibara ajudava a bibliotecária com algumas tarefas, Otaru foi direto ao ponto e perguntou se ela tinha escrito o artigo sobre o Seaton, publicado há 45 anos. A Sra. Yoko confirmou, dizendo que estava surpresa por alguém ainda se interessar por aquela história depois de tanto tempo. Chitanda explicou que aquilo era importante para ela, pois Seaton era seu tio, e quando a Sra. Yoko perguntou sobre ele, Chitanda contou que ele havia falecido há alguns anos, deixando a bibliotecária bastante abalada. Por isso, ela os convidou para irem até sua sala e conversarem melhor. Otaru então compartilhou sua teoria sobre a expulsão do Seaton, e a Sra. Yoko ficou impressionada, pois o que ele descreveu era quase exatamente o que havia ocorrido na época. Ainda assim, Otaru tinha algumas dúvidas, e a bibliotecária começou a contar sua versão da história. Explicou que o conselho escolar havia ameaçado reduzir o festival cultural de 5 para apenas 2 dias, o que revoltou os estudantes. Eles começaram a espalhar cartazes e pendurar faixas até que uma manifestação contra essa decisão tomou forma. O verdadeiro líder do protesto era alguém frágil demais para enfrentar a escola, então Seaton assumiu a liderança do movimento. Mas tudo saiu do controle quando, por acidente, acabaram incendiando um dos prédios escolares. Como muitos alunos estavam envolvidos, o conselho não podia punir todos, então escolheram dar um exemplo severo e expulsaram Seaton, o líder. Apesar disso, Otaru e os outros ainda tinham dúvidas sobre o nome Aka no anuário e os desenhos de coelhos e lobos na capa. Ibarra concluiu que os coelhos representavam os alunos inocentes lutando por seus direitos, e os lobos simbolizavam a autoridade implacável da escola. A Sra. Yoko confirmou que essa interpretação estava correta, mas disse não saber o real significado do título Aka. Otaru ficou irritado, achando que todos eram um bando de tolos, pois para ele a resposta era evidente. Seaton estava tentando transmitir uma mensagem com o nome do livro, e quando Otaru revelou o significado de Aka para Chitanda, ela começou a chorar. Ela se lembrou de que seu tio havia contado que foi maltratado pelos funcionários da escola e forçado a assumir a culpa sozinho, enquanto os demais apenas observavam. Por isso, ele escolheu o nome Aka, que significava alguém gritando entre lágrimas. Chitanda agradeceu ao Otaru por ter resolvido o mistério envolvendo seu tio, mas, como sempre, ele se achava apenas um sujeito de sorte. Eles voltaram ao clube para planejar o próximo anuário e Ibara fez um rascunho do que iriam escrever. Chitanda elogiou o trabalho dela, mas Otaru estava de mau humor por ter que escrever sobre Seaton, o que fez todos rirem e zoarem ele, dizendo que finalmente era hora dele se mexer e colaborar.
Depois da escola, Otaru e Chitanda saíram juntos, e ela agradeceu a ele por ter lhe dado coragem para dividir o problema com Ibara e Satoshi. Ela pegou sua bicicleta e partiu, enquanto Otaru sentia que tinha feito a coisa certa. Mais tarde naquela noite, Otaru escreveu sobre todas as experiências que viveu ao desvendar o mistério de Citon com seus colegas do clube de clássicos e enviou o relato para sua irmã, Atomo. Quando chegaram as férias de verão, todos os integrantes do clube decidiram fazer uma viagem até uma vila próxima, conhecida pelas fontes termais sensacionais, mas o Otaru achava que teria sido melhor ficar em casa, já que a família dele possuía uma hospedaria lá. A Ibara conseguiu arranjar um lugar para todo mundo se acomodar, e o Satoshi vivia insistindo com o Otaru que sair da rotina dele era uma boa ideia. Depois ele foi se juntar ao restante do grupo, e o Otaru escutou eles conversando sobre uma lenda de um homem que ficou na hospedaria e se finalizou durante a noite no quarto número 7. Desde então, todos que se hospedaram naquele quarto afirmaram ter visto uma figura esquisita pendurada no teto. Por conta disso, a família da Ibara construiu um novo prédio para manter os visitantes afastados do quarto maldito. O Otaru, meio distraído, viu alguém saindo durante a noite e até notou, mas deixou pra lá, até que na manhã seguinte encontrou a Ibara com uma expressão apavorada. Ela contou que tinha avistado tal hóspede espectral na noite anterior. O Otaru e as primas da Ibara acharam que ela estava exagerando, mas depois do café da manhã, a Chitanda também revelou que tinha visto algo pendurado no teto do quarto em frente ao dela. O Otaru tentou justificar dizendo que devia ser apenas um truque da mente, mas as garotas estavam bem certas do que presenciaram e pediram para ele usar seu lado Sherlock Holmes para desvendar o enigma do hóspede fantasma. Como a Ibara teve que ajudar as primas com deveres escolares, o Otaru e a Chitanda ficaram responsáveis pela investigação. Quando a Chitanda não conseguiu explicar direito o que tinha visto na noite anterior, o Otaru sugeriu irem conferir o tal quarto assombrado. Porém, ao chegarem lá, encontraram um aviso na porta dizendo que era proibido entrar. Tentaram chamar a prima da Ibara, a pequena Kali, mas a menina ficou apavorada e correu. Ao saírem para averiguar a área, o Otaru notou que o chão estava todo encharcado, e a Chitanda comentou que provavelmente tinha chovido durante a noite. Antes que Otaru pudesse refletir sobre algo, Ako chamou todo mundo para dentro para almoçar. Após comerem, as garotas recolheram os pratos e a irmã mais velha da Ko, Abri, voltou um tempo depois para mostrar seu traje de yukata para todos. Mas, por um momento, o Otaru jurou ter visto uma sombra esquisita atrás dele. Como não conseguiram chegar a nenhuma conclusão, o Otaru disse para Chitanda que era melhor voltarem para a casa de banho e ao entrar na água, o Satoshi perguntou se algo interessante tinha acontecido no dia anterior. O Satoshi mencionou que teve um festival de verão na vila na noite passada, e assim que o Otaru escutou isso, ele logo entendeu tudo. Então ele se levantou para encontrar a Chitanda do lado de fora. E no caminho explicou que a figura sombria que ela e a Ibara tinham visto não era nada além de um yukata pendurado no teto do quarto 7, apenas para secar, por isso as janelas estavam abertas. O Otaru contou que Ako tinha saído à noite para ir ao festival com o yukata, mas como não queria que a irmã mais velha soubesse, ela pendurou a roupa ali depois que se molhou na chuva. Quando a Chitanda perguntou por que Aqua não pediu o yukata diretamente para a irmã, o Otaru explicou que a Bri era do tipo que controlava tudo e jamais deixaria Aqua usar a roupa mesmo que ela pedisse. Ele também comentou que isso explicava o motivo de Akua estar tão tensa antes, com medo de seu segredo vir à tona, e que provavelmente ela foi a tal sombra que ele avistou. O Otaru pediu a Chitanda que não contasse nada a Ibara nem ao Satoshi, pois claramente era um assunto familiar, mas a Chitanda não entendeu por que irmãs da mesma casa escondem coisas uma da outra. Quando todos retornaram da viagem, Otaru e Satoshi decidiram ir até o clube para encontrar as meninas, mesmo ainda estando de férias. Ibara brigou com os dois por causa do atraso, e logo em seguida, Chitanda apareceu com um sorriso iluminado, perguntando se eles queriam assistir a um filme de mistério feito pelos alunos do segundo ano. Ela contou que tinha uma conhecida nessa turma que estava encarregada pelo lançamento do filme, e foi essa amiga que convidou todos para assistirem e opinarem. Ao chegarem na sala, Chitanda apresentou sua amiga Fumi, e Satoshi ficou animado ao descobrir que ela também era rica, tentando se aproximar. Mas Fumi respondeu de forma ácida, dizendo para ele tentar de novo quando seu rosto não parecesse tão repulsivo, o que abalou emocionalmente Satoshi. Quando perguntaram como ela conhecia Fumi, Chitanda explicou que eram amigas desde pequenas, e que Fumi havia pedido para prestarem muita atenção em cada cena antes da exibição, para permitir que todos assistissem com foco. O filme começou com um grupo de estudantes do ensino médio numa floresta recolhendo materiais para o festival cultural. Acabaram encontrando um prédio abandonado no meio do mato e decidiram se abrigar lá.
Ao entrarem, perceberam que o lugar estava cheio de poeira e vidros espalhados. Pegaram algumas chaves e se dividiram para buscar um quarto melhor para passar a noite. Depois de algum tempo, notaram que nenhum quarto servia, então foram verificar se o amigo deles, Kaido, tinha retornado. Ao abrirem uma porta, ficaram chocados ao encontrar Kaido caído no chão, pálido, com uma poça de molho de espaguete ao redor dele e um corte no braço. O filme terminou com os alunos tentando descobrir quem seria o autor do crime. Foi quando Fumi entrou na sala e perguntou à plateia quem eles achavam que era o culpado entre os personagens. Ela também quis saber o que acharam da produção, e Ibarra respondeu que parecia um circo de horrores. Fumi até concordou, mas explicou que o time de filmagem fez aquilo de forma proposital. Satoshi reclamou que o filme acabava no meio, e Fumi disse que o roteiro estava incompleto porque o roteirista, Ongo, adoeceu, forçando a suspensão das gravações. Satoshi ainda comentou que seria complicado descobrir o culpado com um filme tão amador, e Ibarra admitiu que mal tinha prestado atenção. Então todos olharam para Otaro, esperando que ele tivesse alguma ideia. Só que Otaro não estava interessado nesse filme sem graça. Então disse para Fumi resolver sozinha. Mas ela logo respondeu que não era especialista em resolver enigmas, e que Otaro era conhecido como o Sherlock Holmes da escola. Ele questionou por que ela tinha chamado todo mundo, e Fumi respondeu que seria mais prático assim, já que conhecia pessoalmente a Chitanda e também tinha ouvido falar do que ocorreu no caso Aka. Sem paciência, Otaro disse que não seria capacho de ninguém. Fumi pediu desculpas e se retirou, mas Chitanda a chamou de volta, perguntando o que aconteceria com o projeto. Fumi explicou que o filme provavelmente ficaria inacabado, o que a entristecia, já que todo o esforço de Ongo poderia ir por água abaixo. Após sua saída, a curiosidade de Chitanda foi despertada, e ela passou a pressionar Otaro até ele aceitar ajudar. Fumi disse que o único trabalho dele seria observar e opinar enquanto os detetives da turma dela tentavam descobrir como o roteiro deveria terminar. No caminho para casa, Satoshi apontou para um prédio enorme e explicou que a influência da família de Fumi vinha do fato de que controlava o hospital da cidade há anos. Ele também contou que Fumi era famosa por manipular os outros com facilidade, o que fez com que os estudantes a apelidassem de Imperatriz. No dia seguinte, Otaro sentiu que o calor estava insuportável e quis ficar em casa, mas Chitanda apareceu na porta dele e praticamente o arrastou até o clube para encontrar o grupo. Enquanto conversavam, uma garota da turma de Fumi entrou, se apresentou como Kuraku e os conduziu até a sala onde encontrariam os aspirantes a detetives. Segundo Kuraku, cada um deles tinha uma teoria diferente sobre o final, e o trabalho de Otaro e dos demais era escolher a melhor entre as três versões. O primeiro a se sentar foi o Nakaju, e antes de começarem, a Chitanda tirou uma caixa de bombons para a galera, mas todos cuspiram logo em seguida porque o gosto era péssimo. Quando a Chitanda perguntou se havia algo específico que ele não curtia sobre gravar o filme, o Nakaju respondeu que o local das filmagens ficava muito distante da escola, então ele precisava gastar uma grana alta indo até lá diariamente. A Chitanda perguntou sobre a saúde da Ongo, e ele disse que ela ainda estava internada, mas em recuperação. Quando Otaro questionou se as pessoas realmente tinham curtido o roteiro dela, o Nakajou se irritou e afirmou que a Ongo era a melhor roteirista de toda a escola. A Ibarra pediu para ele se acalmar e fez algumas perguntas sobre os personagens, mas quando Nakajou não soube responder, ela mandou ele seguir com a apresentação, já que não entendia nada de mistérios. O Nakajou então sugeriu que o filme tivesse um desfecho inesperado para manter o público entretido, como por exemplo, revelando o Otaro como o culpado. Todos ficaram surpresos com aquilo, e ao perguntarem como o crime teria acontecido, o Nakajou disse que o assassino provavelmente se aproximou do Kaido por trás e o acertou antes de fugir pela janela. Porém, a Ibarra logo apontou que ele estava errado, pois havia muita grama do lado de fora da sala onde o Kaido foi morto e, se o criminoso tivesse escapado por ali, teriam visto marcas de pegadas. O Nakajou ficou sem como defender sua teoria, mas lembrou que, na época das filmagens, a grama ainda não tinha crescido, dizendo que a Ongo talvez tenha esquecido de considerar isso no roteiro. Ele propôs que cortassem a grama e refilmassem a cena para encaixar em sua versão. No fim, saiu da sala se sentindo o grande herói. A Chitanda e o pessoal não ficaram nada convencidos da teoria fraca dele. Otaro apontou que o maior erro era que a casa tinha outras janelas, então o assassino não usaria aquela a menos que quisesse ser visto. Enquanto discutiam, a Kurako entrou e perguntou como tinha sido a entrevista. Satoshi respondeu que haviam recusado a ideia do Nakajou. Otaro pediu que ela trouxesse uma cópia do roteiro original da Ongo. A Kurako chamou o próximo entrevistado, Tomohiro, que mostrou uma pilha de livros na mesa, dizendo que aqueles eram os romances que inspiraram o roteiro.
Ele contou que a Ongo ainda era amadora em criar mistérios e exibiu um mapa do set indicando todas as entradas possíveis para o quarto onde Kaido foi morto. Explicou que o culpado não poderia ter entrado pela janela de baixo por causa das pegadas e que a porta da frente também não servia, pois o criminoso seria visto. Tomohiro então tirou uma corda e disse que alguém deve ter descido com ela, entrado pela janela, matado Kaido e subido novamente. Ele contou que a Ongo pediu para ele levar a corda nas gravações e que isso justificava a ausência de pegadas. Estava seguro de sua teoria, mas a Ibarra o achou arrogante e Chitanda comentou que aquilo não combinava com o estilo da Ongo. Otaru disse que estava errado, pois o prédio era antigo e as janelas enferrujadas, impossibilitando essa aproximação sem barulho. Logo depois, Kuraku voltou com o roteiro da Ongo e, ao saber que a ideia dele também fora recusada, chamou a última entrevistada, Misaki. Ela, com postura de diva, disse que o público queria algo mais empolgante e moderno, não algo parado como Sherlock Holmes. Contou que a Ongo havia pedido para incluir um personagem extra e que sua teoria envolvia Kaido sendo morto por um fantasma que assombrava a mansão. Segundo ela, o espírito mataria quase todos os estudantes até restarem apenas um garoto e uma garota, que juntos derrotariam o fantasma e depois morreriam também. Disse que fazia sentido, pois o fantasma poderia atravessar a porta da frente facilmente. A Chitanda não gostou nada e ficou tão irritada que desmaiou de tanto comer chocolate. Enquanto ela estava desacordada, Otaru disse ao grupo que até curtia a ideia. Mas ela não se encaixava no roteiro, já que a Ongo havia pedido ao Tomohiro sangue falso suficiente para apenas uma morte. Quando o Kuraku voltou para ouvir o veredito, Otaru disse que a teoria da Misaki também fora rejeitada. Ibarra levou Chitanda para casa e Otaru e Satoshi voltaram juntos. No caminho, depois que Satoshi foi embora, Otaru encontrou Fumi na rua. Ela o convidou para um chá num café local e perguntou se alguma teoria tinha dado certo. Otaru respondeu que nenhuma tinha sido boa o suficiente para o filme. Fumi disse que já sabia que ele rejeitaria todas, pois ao contrário dos outros, ele tinha inteligência para resolver o mistério e achar uma solução real. Agora que estavam de fato sozinhos, a Fumi revelou que, na real, tinha procurado o Otaru o tempo todo, e não o clube de literatura, porque ele era o único com a habilidade necessária para arrumar o filme da turma. Quando escutou isso, o Otaru sentiu como se o mundo tivesse ficado mais iluminado, e a Fumi implorou que ele ajudasse a decifrar o enigma do final. O Otaru respondeu que não era tão genial quanto ela imaginava, mas a Fumi não deixou barato, mandando ele parar de ser modesto, já que isso podia soar ofensivo para quem não tinha o dom dele. Depois de refletir um pouco, o Otaru aceitou colaborar no mistério do filme. Na manhã seguinte, a caminho da escola, ele contou tudo para Satoshi, que, claro, ficou abismado e deu aquele puxão de orelha, surpreso de ver Otaru se mexendo para ajudar alguém além da Chitanda. Mesmo confuso com a escolha que tinha feito, o Otaru disse que levaria a investigação até o fim. Já no colégio, Ibara ficou boquiaberta de encontrar Otaru ali no meio das férias de verão. Ele explicou que tinha topado desvendar o caso do filme. E Ibara não perdeu a chance de zoar, chamando-o de frouxo por ter caído no charme da Afumi e assumido a bronca inteira. Eles assistiram novamente à gravação e Ibara não parava de resmungar sobre a qualidade terrível, tipo como o cinegrafista só filmava de um ponto de vista fixo. Otaru não se importava muito, já que sua função era solucionar o mistério. Mas de repente, um dos colegas do Satoshi invadiu a sala, agarrou ele pelo braço e arrastou o pobre para a aula de reforço em matemática. Satoshi até tentou resistir, dizendo que queria ver Otaru resolver o caso, mas acabou sendo levado embora como um saco de batata. Ibara comentou que precisava ir até a biblioteca cumprir uns deveres, deixando Otaru sozinho, determinado a desvendar tudo por conta própria. Ele viu o filme repetidas vezes, raciocinando mais rápido que um cientista até alcançar uma conclusão. Quando a Fumi voltou para ouvir a resposta, Otaru apresentou a teoria. Ninguém poderia ter entrado pela porta dos fundos nem pelas janelas enferrujadas, então o assassino só podia ter usado a entrada principal, como ela já estava trancada quando os outros chegaram. Isso significava que o culpado tinha usado uma chave mestra. Porém, todos os estudantes tinham ido explorar a casa atrás de um lugar mais confortável para dormir. Então a dedução de Otaru foi que existia um sétimo personagem escondido no filme, responsável pelo crime. Diferente da hipótese da Misaki, Otaru afirmou que esse personagem era real e começou a destacar cenas para provar. Por exemplo,
quando a porta foi iluminada de repente, mas nenhum dos alunos carregava lanterna. Ele ainda citou a reclamação da Ibara sobre a câmera ser ruim, mas explicou que aquilo tinha sido proposital pela equipe Ongo, para distrair o público do verdadeiro mistério. Ibara tinha dito que o cinegrafista filmava só de um ângulo, mas Otaro revelou que isso fazia todo sentido, porque o operador era justamente o sétimo personagem. A Misaki já tinha contado que a Ongo andava investigando essa figura antes de ficar doente, e embora não fosse explícito, dava para ver alguns estudantes olhando discretamente para o cinegrafista, como se soubessem quem era. Otaro concluiu que a solução perfeita era: o sétimo ator desligou a câmera, correu até o Kaido, o eliminou, apagou as pistas e voltou para a recepção fingindo normalidade. A Fumi ficou impressionada com o raciocínio brilhante dele, mas ainda não estava 100% convencida. Ela perguntou por que nenhum outro personagem interagia com esse sétimo durante o filme. Otaro, impaciente, disse que ele provavelmente era aquele tipo de pessoa ignorada por todos, quase invisível, e que por isso passava despercebido. Explicou ainda que o sujeito teria manipulado a cena como forma de vingança. A Fumi quis saber como esse personagem conseguia se mover sem chamar atenção, mas Otaro, sem paciência, mandou ela aceitar sua conclusão e parou por aí. Mesmo assim, a Fumi agradeceu, dizendo que ele tinha salvo o filme, e reconheceu que o enigma estava finalmente resolvido. Otaro, todo sem jeito, ficou tão encantado com o jeito dela que acabou gaguejando feito um bobo. Mais tarde, todos se reuniram na sala da Fumi para assistir a versão final. No fim da sessão, Nakaju e Yamazaki agradeceram, chamando Otaro de melhor detetive da escola. Só que ele percebeu que Tomohiro não parecia nada contente com aquele desfecho. Quando ele foi conversar com os amigos, Aibara e Satoshi estavam sem ânimo nenhum, e Chitana saiu correndo da sala. Aibara puxou Otaro para um canto e disse que o final tinha ficado bom, mas ele tinha esquecido um detalhe importante. Tomohiro contou que a Ongo havia pedido para incluir uma corda no filme. Ela agradeceu a Otaro por ter se empenhado no mistério, mas afirmou que tinha certeza de que o final que ele escreveu não era o que a Ongo havia planejado. Depois disso, ela simplesmente saiu da sala. Otaro ficou pensando no que ela tinha dito quando Satoshi apareceu e perguntou se o desfecho era realmente da Ongo, ou se tinha sido apenas uma invenção dele com suas habilidades de detetive. Otaro, um pouco desconcertado, mentiu dizendo que a ideia do culpado ser o cameraman era da Ongo, mas Satoshi não acreditou e afirmou que aquele tipo de reviravolta só vinha de quem era fã de romances de mistério. Como a Ongo só tinha lido Sherlock Holmes, ele tinha certeza de que o final dela era bem diferente do que Otaro tinha escrito. Irritado, Otaro mandou ele calar a boca, dizendo que ninguém ali sabia o que a Ongo realmente lia e que não podiam presumir que ela só conhecia Sherlock. Satoshi insistiu que Otaro precisava deixar o orgulho de lado e fazer o que era certo. No caminho de volta para casa, Otaro encontrou Chitanda, e os dois decidiram fazer uma parada rápida no rio para conversar sobre o roteiro da Ongo. Chitanda disse que gostou da ideia dele, mas ficou confusa por Fumi não ter sugerido que a Ongo perguntasse diretamente sobre o final. Ela suspeitava que a Ongo queria concluir o roteiro sozinha, mas estava receosa de falar com o grupo, já que os tinha feito esperar muito e atrasado as gravações. Ela também comentou que o desfecho da Ongo provavelmente não seria tão bom, o que explicava por que Fumi os chamou para mudar a história e deixar o filme mais interessante para o público. Otaro se sentiu um tolo por não ter percebido tudo isso antes e passou a noite lamentando, frustrado por ter trocado as ideias preciosas da Ongo por conclusões bobas suas. Decidido a se distrair, pegou um livro sobre signos do zodíaco, mas ao ler sobre o seu, ficou chocado. Dizia que ele era do tipo que sempre acabava dominado por mulheres. Otaro jogou o livro na cama e fingiu ignorar, mas quando lembrou de como tinha largado sua vida tranquila para ajudar Chitanda e Fumi, percebeu que o universo estava tentando lhe mandar uma mensagem. No dia seguinte, Otaro se encontrou com Fumi em um café e perguntou se ela tinha mentido quando disse que ele era uma pessoa especial. Fumi, tomando seu chá calmamente, confessou que só havia usado Otaro para terminar o roteiro. Ele ficou em choque, mas ela continuou, dizendo que ele não passava de um bobo. Então Otaro tirou uma folha onde Ongu havia anotado os livros que leu antes de escrever o script e, ao olhar aqueles títulos, concluiu que ela nunca quis que ninguém morresse no filme. Isso explicava por que tinha pedido para usar pouco sangue falso e por que votou contra a ideia de incluir vítimas na votação sobre o tema. Mesmo não estando presente quando isso aconteceu, Otaro acreditava que Ongu era tímida demais para discutir o roteiro com os outros, e por isso a Fumi assumiu tudo. Segundo ele, a Fumi foi quem sugeriu que Ongo fingisse estar doente e faltasse às filmagens, enquanto pedia aos detetives para resolverem o enredo. Porém, quando viu que todos eram inúteis, ela apelou para o melhor detetive da escola e o enganou, fazendo-o acreditar que era alguém especial para ela. Sentindo-se um idiota, Otaro chamou a Fumi de fria e manipuladora,
por ter mandado sinais confusos e brincado com seus sentimentos. A Fumi, por sua vez, respondeu que só tinha feito o necessário para garantir o sucesso do filme. No caminho de volta, Otaru ficou tão irritado que deu um soco na porta da garagem. No dia seguinte, Chitanda percebeu seu semblante abatido e tentou animá-lo, perguntando como seria a versão do filme que Yongu tinha escrito. Convicto, Otaru explicou que o culpado era uma tal de Kanazu, que havia escalado a janela com uma corda para tentar atingir Kaido, mas acabou machucando o braço dele. Quando ela perguntou sobre o 7º personagem que Yongu havia descrito no roteiro, Otaru contou que esse personagem era apenas o narrador, não um ator principal. Mas ele ficou confuso em relação ao Kaido trancado no quarto. Foi então que Chitanda fez aquela clássica cara de quem entendeu tudo, dizendo que Kanazu devia ter se arrependido do que fez e que Kaido se trancou para parecer que o ferimento tinha sido um acidente. Surpreso com a rapidez dela, Otaru perguntou se ela conhecia Ongo, mas Chitanda apenas respondeu que também não gostava de ver mortes em filmes, e por isso conseguiu compreender o roteiro. Mais tarde, o Chitanda estava todo empolgado porque o festival cultural estava prestes a começar. Já o Otaru estava no maior clima de "não aguento mais". Quando ele acordou no dia seguinte e viu que sua irmã Tomu tinha voltado para casa, a garota jogou uma caneta nele dizendo que era um amuleto de sorte. O Otaru só ignorou a brincadeira dela e antes de sair, a Tomu ainda comentou que iria visitar ele na escola mais tarde. O Satoshi estava sorrindo que nem um bobo, circulando pelos alunos, enquanto não estava mais de boa, mas também de cara fechada. Quando eles avistaram a Ibarra na frente, o Satoshi correu para alcançar ela, elogiou a roupa dela, perguntando qual personagem de fantasia ela representava, mas levou um tapa na cara, porque aparentemente era ofensivo presumir que ela estava fantasiada, só porque usava uma jaqueta. A Ibarra disse que ficaria o dia todo fazendo umas vendas chatas no clube de mangá, mas o Satoshi insistiu para ela se animar, pois dava para se divertir mesmo assim. Ele ficou empolgado vendo as decorações vibrantes, os murais, as fotos espalhadas pela escola. O Satoshi deixou Otaru e Ibarra para trás e foi se juntar aos amigos do clube de artes e ofícios. Ao entrar na sala do clube, a Chitanda cumprimentou ele e a Ibarra, dizendo que eles tinham que vender todos os anuários especiais que estavam ali. Aí o Satoshi tentou fazer o teste da lua cheia, tentando ver se ela quicava, mas a Ibarra começou a pedir desculpas por ter errado o pedido. O pessoal falou que não tinha problema, que eles iam organizar tudo juntos. A Chitanda explicou que os anuários seriam vendidos por $2 cada, mas o Otaru logo lembrou que o problema maior era que o clube dele estava lá no andar de cima, longe de todo mundo. Aí o Satoshi teve a brilhante ideia de ele e a Chitanda irem conversar com o presidente da comissão estudantil para tentar conseguir um lugar mais adequado na escola para montar a barraca deles. O Otaru teve um pressentimento ruim, já que o Satoshi estava completamente caracterizado de Lady Gaga e a Chitanda, coitada, não era boa em se expressar com quem não conhecia. Mas o Satoshi se empolgou ainda mais, dizendo que participaria de todos os concursos importantes e falaria do clube deles em cada um para garantir que a galera soubesse o que eles estavam vendendo. Como ninguém queria fazer o trabalho mais complicado, o Otaru se ofereceu para ficar na sala do clube, vendendo os anuários para quem aparecesse. Todos concordaram em dar o seu melhor. Minutos depois, todos estavam reunidos no salão da escola para a cerimônia de abertura do festival cultural, e os alunos ficaram pasmos com os movimentos acrobáticos do clube de dança Gen Z. Mas a Chitanda, lembrando que tinha mais coisas para fazer, correu para encontrar o presidente da comissão, enquanto Otaru estava lá, com o mesmo ar de sempre, mas quieto. No caminho, a Chitanda acabou se distraindo com o clube de caligrafia e parou para escrever o nome dela com uma tinta especial. Prometeu para si mesma que não iria perder mais o foco, mas logo depois ela parou de novo, dessa vez para se juntar a uns alunos que estavam jogando cartas. Acabou ganhando uma medalha por ser a melhor jogadora da turma. Depois disso, finalmente conseguiu chegar na sala da comissão estudantil, onde encontrou o presidente Tanabe. Ela explicou que o clube dela precisava de um espaço melhor para vender os anuários, mas o Tanabe disse que já era tarde demais para esse tipo de pedido. Porém, quando ela estava saindo, ele chamou ela de volta e comentou que talvez mudasse de ideia se ela deixasse ele provar a coxa de frango dela. A Chitanda, sem entender nada, só agradeceu e foi embora, sem saber o que o cara tinha realmente dito. Enquanto isso, o Satoshi, que deveria estar ajudando, estava lá rindo até cair em um show de comédia. A Ibarra finalmente foi até o clube de mangá para ajudar a vender os quadrinhos. Lá, ela encontrou uma veterana chamada Koshi, que agradeceu pela força, mas alguns membros do clube começaram a fofocar sobre o traje básico da Ibarra. A Koshi mandou todo mundo calar a boca com aquele estilo firme dela. A presidente do clube chegou e ficou feliz em ver a Ibarra, mas quando a Ibarra tentou perguntar se poderia deixar algumas cópias do anuário na mesa, a presidente congelou e decidiu não comentar nada.
Nesse momento, alguns caras entraram e a Ibara, toda empolgada, os recebeu muito bem. Já o Otaro, que estava tranquilo no clube, acabou ficando sozinho na sala e começou a observar o que estava acontecendo do lado de fora pela janela. Porém, ele se surpreendeu quando um sujeito meio maluco, todo no estilo roqueiro, entrou no clube e pediu uma cópia do anuário. Otaro, é claro, vendeu uma para ele, mas o cara também se interessou pela caneta do protagonista, dizendo que precisava dela para completar o visual, já que fazia parte do clube de moda. O Otaro, sem pensar duas vezes, disse para o sujeito levar aquela caneta feia mesmo, e, em troca, o maluco entregou a ele um ingresso VIP para o desfile de moda do grupo. Enquanto isso, a Chitanda tentava se concentrar no trabalho, mas acabava se distraindo com todas as atividades dos outros clubes. No meio do caminho, ela acabou virando modelo para o clube de fotografia. Já o Satoshi, com seu grande plano de tornar o clube mais popular, participou da competição de perguntas e respostas. Ele conseguiu passar da fase preliminar usando seu vasto conhecimento para responder algumas questões bem complicadas. Lá, ele conheceu um aluno chamado Togaito, que também estava participando da competição. Quando chegou a vez de Satoshi se apresentar, ele aproveitou a oportunidade para falar sobre o clube de literatura clássica. Contou que o clube havia desvendado um grande segredo perdido do festival cultural da escola e que, se a galera quisesse descobrir qual era, deveria passar na sala do clube para comprar o anuário. O público ficou animado com a apresentação e o Satoshi ficou muito feliz ao perceber que sua estratégia de marketing tinha dado certo. Quando a Chitanda voltou para o clube, estava exausta de tanto tentar escapar dos outros clubes, mas o Otaro disse para ela relaxar, pois o Satoshi já havia divulgado o nome deles. Mesmo assim, a Chitanda lembrou que ainda poderia pedir ajuda a outros clubes, então saiu correndo para procurar apoio. Foi nesse momento que ela encontrou o Togai, que perguntou se o clube de jornalismo poderia escrever uma matéria sobre o clube de literatura clássica. Porém, o Togaito, com aquele jeitão característico, disse que já era tarde demais, pois o jornal estava quase pronto. Ainda assim, comentou que uma nova edição sairia no dia seguinte. E foi assim, com a Chitanda correndo de um lado para o outro, que o grupo foi se virando durante o festival. O Togaito comentou que provavelmente o clube de literatura clássica não apareceria no jornal, já que ninguém queria ler sobre velhos romances de mistério considerados chatos. A Chitanda tentou argumentar, dizendo que o anuário tinha algo super interessante, mas ele não acreditou muito e disse que ela poderia voltar quando tivesse uma história realmente boa, daquelas bem empolgantes. Quando ela estava indo embora, alguém a chamou. Ao se virar, viu que era uma amiga sua, a Ao Ao. Ela convidou a Chitanda para entrar em sua tenda e assistir a um truque de mágica de graça. A Chitanda pediu para a Cal prever seu futuro usando cartas de tarô, mas a Cal explicou que não dava, pois as cartas haviam desaparecido. No lugar delas, havia um bilhete dizendo que alguém tinha roubado as cartas e que elas seriam devolvidas depois do festival. A Cal sabia que a Chitanda adorava resolver mistérios, então mostrou o bilhete para ela, já imaginando que a curiosa cairia de cabeça na investigação. Enquanto isso, na competição de perguntas e respostas, o Satoshi e o Togaito estavam empatados na liderança com 6 pontos cada. Porém, após errarem a última questão, acabaram perdendo para um aluno da 12ª série ali mesmo no palco. O Togaito comentou com o Satoshi sobre um mistério no clube dele, onde objetos estavam sendo roubados e bilhetes eram deixados no lugar. O Satoshi achou que aquilo não passava de uma brincadeira, mas o Togaito, querendo superá-lo, disse que iria derrotá-lo na competição de culinária no dia seguinte. O Satoshi começou a sentir uma vibe meio estranha vinda daquele cara, como se houvesse algo desconfortável acontecendo naquele clube. Enquanto isso, o Otaro estava dando uma espiada nas fotos da Chitanda quando um aluno entrou pedindo uma cópia do anuário. Sem perceber, o Otaro comentou que o zíper da calça do garoto estava aberto. O aluno entrou em pânico ao notar que o zíper havia rasgado. Sem muita cerimônia, o Otaro entregou um alfinete de segurança para ele e, em troca, recebeu uma pistola de água toda estilosa. No clube de mangá, a Kochi estava reclamando das baixas vendas. Durante o dia, ela dizia que tudo estava ruim, porque a Ibara havia obrigado todo mundo a escrever resenhas dos mangás. Segundo ela, todos os mangás eram praticamente iguais, então não fazia sentido escrever uma resenha para cada um. A Ibara não aguentou e se levantou, dizendo que a Kochi estava errada. Ela argumentou que qualquer pessoa com bom gosto conseguiria perceber a diferença entre uma boa história e uma ruim. A Kochi retrucou dizendo que as pessoas só liam aquilo que realmente lhes interessava, fosse romance ou ficção científica. Para ela, um livro só poderia ser considerado uma obra-prima se tivesse muitos leitores. A Ibara discordou e afirmou que uma verdadeira obra-prima era definida unicamente pelo talento do autor. Para provar seu ponto, disse que levaria um mangá brilhante, porém subestimado, no dia seguinte, para que a Kochi decidisse se ele realmente merecia o título de obra-prima.
Enquanto isso, mais estudantes começaram a entrar no clube para assistir a discussão entre as duas e acabaram comprando alguns mangás, o que fez as vendas aumentarem. Quando todos se reuniram novamente na sala do clube, o Otaru informou que haviam vendido apenas 14 cópias do anuário. O Satoshi, por sua vez, disse que iria melhorar a situação vencendo a competição de culinária. No dia seguinte, Aibara lembrou que a competição era em equipe e que ele não poderia fazer tudo sozinho. Então o Satoshi foi até as meninas e praticamente implorou para que entrassem com ele no concurso. A Shitanda aceitou na hora, enquanto Aibara disse que iria conversar com a presidente do clube de mangá. No momento em que o sino da escola tocou, a Shitanda estava prestes a sair quando percebeu que o envelope com suas fotos estava aberto. Ela começou a entrar em pânico, já imaginando que o Otaru tivesse visto as fotos em casa. Ao mesmo tempo, Aibara procurava pelo mangá que havia prometido levar para a Kote, mas não conseguiu encontrar de jeito nenhum. Sem alternativa, decidiu levar um mangá de segunda linha para o clube de mangá. No dia seguinte, quando Satoshi encontrou as meninas, perguntou se elas estavam prontas para a competição de culinária. Aibara disse que ainda precisava ajudar o clube de mangá. O Satoshi, com aquele jeitão confiante, falou que iria colocá-la na final do concurso. Aibara prometeu que chegaria a tempo e saiu correndo. O Satoshi foi até a sala da comissão estudantil, onde encontrou o Togai, que contou sobre o roubo ocorrido em seu clube. O Satoshi disse que, provavelmente, algum membro estivesse apenas fazendo uma brincadeira, mas o Togaito explicou que algo parecido também havia acontecido no clube de Karoi. O Satoshi sorriu, pois estava morrendo de vontade de resolver aquele mistério sozinho. Enquanto isso, a Shitanda desceu para encontrar a Fumi, pedindo ajuda para vender os anuários do clube. A Fumi aceitou, mas apenas se a Shitanda concordasse em vender por metade do preço para acelerar as vendas. Ela pediu 20 cópias, porém a Shitanda não tinha nenhuma com ela naquele momento. A Fumi então deu um conselho. Ela deveria sempre carregar uma cópia consigo para onde quer que fosse. Aproveitando a oportunidade, a Shitanda pediu para a Fumi ensinar como manipular as pessoas. A Fumi hesitou no início, mas acabou aceitando e explicou que o truque era fazer a outra pessoa acreditar que a ideia tinha surgido dela mesma. Para isso, a Shitanda deveria parecer despreocupada, deixando o outro sentir que era responsabilidade dele impressionar. A Fumi ainda comentou que esse método funcionava melhor com garotos e que ela deveria usar isso enquanto conversava com eles em um canto mais afastado, longe dos outros, já que os rapazes costumam ficar bobos quando se trata de intimidade. De volta ao clube, o Otaru estava entediado, observando a galera se divertindo lá embaixo, quando duas garotas vestidas com fantasias de Hell entraram dizendo que eram do clube de culinária. Quando o Otaru percebeu que elas tinham se interessado pela pistola de água estilosa dele, fez com que comprassem 2 anuários em troca. As meninas saíram comemorando pelo campo, todas animadas com a troca. O Satoshi e a Shitanda estavam aguardando a chegada da Aibara quando o Togaito apareceu, dizendo que iria vencer a competição, já que o time dele contava com um chefe profissional. Pouco depois, os juízes anunciaram as equipes que iriam competir e o Satoshi, todo empolgado, afirmou que seria o primeiro a cozinhar e que iria arrasar com seu arroz frito especial. Porém, a Shitanda lembrou que cada competidor tinha apenas 20 minutos para preparar o prato. Nesse instante, o Satoshi percebeu que não teria tempo suficiente para fazer o que havia planejado. Ele entrou em pânico, mas logo se recompôs e correu para pegar os ingredientes. Indo direto para a mini cozinha, começou a picar os vegetais o mais rápido possível para preparar outro prato. A Shitanda, ao vê-lo tão apressado, ficou com receio de que ele estivesse escolhendo os ingredientes errados, mas logo percebeu que ele estava preparando uma sopa de legumes, o que a deixou mais tranquila. Quando o tempo acabou, a Shitanda foi até a cozinha para usar o que ainda restava. Ela preparou um prato simples e rápido, mas conseguiu impressionar os jurados com sua habilidade. O Satoshi começou a pensar que talvez eles realmente tivessem uma boa chance de ganhar. No entanto, a Shitanda se empolgou tanto que acabou usando todos os ingredientes disponíveis. Agora, a última participante ainda precisava cozinhar, e a Aibara não havia aparecido até então. O Satoshi começou a perder as esperanças, mas justamente quando estava quase desistindo, a Aibara entrou correndo na arena, completamente ofegante de tanto correr. Ela foi direto para a cozinha, mas ao perceber que quase não havia mais ingredientes, ficou parada, pensando no que poderia fazer, enquanto o tempo corria contra ela. Quando parecia que a Aibara não tinha mais nenhuma opção, o Otaru gritou lá do clube e jogou um saco de farinha em direção ao Satoshi. Ele correu, pegou a farinha e voltou rapidamente para entregá-la a Aibara.
Agora com algo para trabalhar, Aibara entrou de vez no jogo. Ela começou a fritar pastéis de camarão incríveis, mas estava ficando nervosa, já que o tempo estava quase se esgotando. No meio da correria, ela percebeu que não tinha uma concha e começou a gritar com os juízes, acusando-os de tentar sabotá-la. Rapidamente, um membro do clube de culinária foi chamado para entregar a concha. Aibara conseguiu finalizar o prato com apenas alguns segundos de sobra e a galera foi à loucura, gritando sem parar. O Satoshi e a Chitanda elogiaram muito a Aibara, dizendo que tinha sido incrível e que ela tinha conseguido ajudar demais na competição. Depois de experimentarem todos os pratos, os juízes anunciaram que o time do Satoshi havia vencido. Mesmo assim, Aibara ficou um pouco triste, pois achava que os camarões não tinham ficado do jeito que ela queria. Os juízes pediram desculpas, explicando que não haviam colocado a concha entre os utensílios dela. Enquanto conversavam, a Chitanda foi até a mini cozinha e ficou surpresa ao encontrar uma nova carta deixada pelo ladrão do festival. De volta ao clube, o Satoshi e a Aibara agradeceram ao Otaro por ter conseguido a farinha. No entanto, a Chitanda, curiosa como sempre, acabou mostrando a carta do ladrão do festival para ele. O Otaro, meio desligado, comentou que eles deveriam focar em vender os anuários. Já o Satoshi teve uma ideia completamente maluca. Ele queria atrair clientes passando uma notícia quente para o clube de jornalismo sobre o ladrão do festival. O plano era criar uma matéria dizendo que o Otaro era um detetive genial que iria revelar a identidade secreta do ladrão e que todo mundo teria que comprar o anuário para descobrir mais detalhes. O Otaro não quis participar dessa história de dinheiro fácil, mesmo com a Chitanda insistindo bastante. Ele disse que seria impossível encontrar um ladrão no meio de tanta gente no festival. O Satoshi ainda sugeriu que eles encenassem um roubo no próprio clube para chamar mais atenção, mas a Aibara lançou um olhar mortal para ele, fazendo com que desistisse imediatamente dessa ideia maluca. O Otaro perguntou quais clubes já haviam sido roubados, e quando o Satoshi citou os nomes, ele percebeu que o ladrão estava seguindo um padrão baseado no alfabeto japonês. Nesse momento, o Satoshi recebeu uma ligação informando que o ladrão havia roubado uma pistola de água do clube de jardinagem. A Aibara logo percebeu que o padrão dos roubos era muito parecido com um mistério que ela já tinha lido em um livro. Ela analisou os nomes dos clubes e os itens que tinham sido levados. Foi então que o Otaro deu a grande surpresa. Ele afirmou que o próximo alvo do ladrão provavelmente seria o próprio clube deles. A Chitanda saiu correndo para contar essa história ao pessoal do clube de jornalismo, enquanto o Satoshi foi investigar mais a fundo, deixando o Otaro sozinho com a Aibara. Sem motivo aparente, a Aibara começou a reclamar com ele em voz alta. Quando a Chitanda chegou ao clube de jornalismo, tentou colocar em prática as técnicas de manipulação que a Fumi havia ensinado. Porém, antes mesmo que conseguisse falar algo, um dos membros saiu correndo feito um louco, dizendo para ela voltar mais tarde, pois estavam ocupados demais. Mesmo assim, a Chitanda insistiu, afirmando que tinha uma notícia quente para contar. Ela puxou o rapaz para um canto, como a Fumi havia orientado, mas, como sempre, a Chitanda foi um desastre ao tentar usar seu charme feminino. O garoto já estava indo embora quando ela o chamou de volta e disse que sabia qual seria o próximo movimento do ladrão. Aquilo fez o rapaz parar imediatamente. Quando ela explicou que o criminoso estava usando o sistema do alfabeto japonês para escolher os roubos, ele finalmente entendeu por que o ladrão havia avisado o clube deles. Ele agradeceu a ajuda da Chitanda, que ficou extremamente tímida na hora de pedir para que ele escrevesse sobre o clube dela no jornal. Logo depois, ela acabou esbarrando no Satoshi, que estava todo animado, dizendo que iria pegar o ladrão do festival em flagrante durante uma apresentação do clube de mágica. A Chitanda ficou se perguntando por que ele queria fazer isso, já que o plano inicial era apenas atrair mais gente para o clube deles. O Satoshi, porém, disse para ela não se preocupar com isso e saiu correndo pelas escadas. Enquanto esperavam o show começar, o Togaito apareceu dizendo que ele também iria capturar o ladrão e ficar famoso, pois se considerava um especialista em resolver mistérios. Já no clube, o Otaro tentava entender por que o ladrão estaria seguindo um padrão tão óbvio quanto o alfabeto japonês. A Aibara comentou que talvez o sujeito estivesse apenas querendo fazer uma grande brincadeira com todo mundo. Em seguida, perguntou por que ele tinha se interessado tanto no caso. O Otaro respondeu que, quando a Chitanda se envolve em alguma coisa, é impossível não acabar entrando na história. A Aibara apenas riu, já conhecendo bem o tipo de pessoa que ele era. Ela se levantou, agradeceu pela ajuda com a farinha na competição de culinária e quando estava prestes a sair, o Otaro disse que precisava retribuir. Então, ela simplesmente tirou o espelhinho e apontou para o rosto dele, como se não fosse nada demais. Enquanto isso, no show de mágica, o Satoshi observava tudo com atenção, procurando qualquer sinal do ladrão.
ele percebeu que várias pessoas importantes estavam presentes, como o presidente do conselho estudantil, Kugayama. O anfitrião agradecia ao público pela presença quando, antes mesmo do primeiro truque começar, o Satoshi notou que uma das velas havia desaparecido. Naquele instante, ele percebeu que o ladrão já tinha agido. Ele concluiu que o ladrão devia ter entrado na sala de mágica e roubado a vela quando ninguém estava olhando. O Satoshi se sentiu meio idiota por ter achado que conseguiria capturar o ladrão sozinho no clube de mangá. No clube de mangá, as garotas mais velhas estavam zoando a Aibara por ela ter tentado impressionar a Koti com um mangá falso. Porém, a própria Koti apareceu e mandou todo mundo calar a boca, dizendo que a Aibara estava certa. Diante dos olhares tortos lançados contra ela, a Aibara saiu rapidamente para tomar um ar. Ela tentou falar com o Satoshi lá embaixo, mas ele nem a ouviu e passou direto. A Aibara estava prestes a chorar quando ouviu a presidente do clube de mangá, Yuasa, chamando seu nome. Ela se recompôs e foi ver o que ela queria. A Yuasa pediu desculpas por não tê-la defendido durante a discussão com a Koti, mas a Aibara disse que estava tudo bem, pois não seria justo ela ter se metido entre duas amigas. A Yuasa ainda comentou que a Koti não era tão ruim quanto todo mundo pensava, e que ela até havia ajudado outra aluna, a Aruna, a escrever o mangá do qual a Aibara tanto se gabava. Surpresa, a Aibara perguntou onde poderia encontrar a Aruna, mas a Yuasa explicou que ela havia mudado de escola, e que apenas a Koti sabia o que realmente tinha acontecido entre as duas. Enquanto caminhava pelo festival carregando algumas cópias do anuário, a Chitanda viu um artigo no mural escrito pelo Togaito e ficou extremamente feliz ao perceber que ele havia mencionado o clube dela. Pouco depois, o Satoshi voltou para o clube com uma expressão abatida e contou ao Otaru que não havia conseguido pegar o ladrão durante o show de mágica. O Otaru respondeu que isso até era bom, pois eles queriam justamente que o ladrão fosse até o clube deles. Nesse momento, a Chitanda entrou e contou sobre o artigo que o Togaito tinha escrito, além de dizer que também queria falar sobre a história no rádio da escola. No dia seguinte, a Aibara apareceu no clube e perguntou quantos anuários ainda faltavam vender. O Otaru respondeu que ainda restavam 100 cópias. O Satoshi estava extremamente confiante de que conseguiria capturar o ladrão do festival em breve. Por isso, acordou bem cedo no dia seguinte, com a esperança de pegar o sujeito antes que todo mundo chegasse. No entanto, ele ficou chocado ao chegar e encontrar o Togaito junto de alguns detetives amadores, todos já esperando no mesmo local. Passaram horas esperando no clube global, mas os caras começaram a ir embora e o Satoshi já estava ficando exausto, até que o Togaito recebeu uma mensagem dizendo que o ladrão tinha roubado alguns instrumentos do clube de música. O Satoshi ficou perplexo porque aquilo não batia com o padrão alfabético que ele vinha tentando seguir, então começou a pensar em um novo plano. Enquanto isso, o Otaru estava no clube fazendo as contas de quantos livros ainda restavam para vender, quando a irmã dele, a Tomo, entrou na sala e começou a zoar ele por ser tão estudioso. Ela acabou comprando uma cópia do anuário para ajudar. Enquanto estava ali, perguntou por que ele estava com um espelho. O Otaru contou que vinha trocando algumas coisas com a galera desde que ela tinha dado aquele pendrive horrível para ele. A Tomo, então, pegou o espelho e deu um mangá bem feminino em troca. O Otaru estava prestes a perguntar sobre o que o mangá falava quando a Tomo saiu correndo, e ele acabou resolvendo dar uma olhada na leitura enquanto esperava pela próxima ação do ladrão. Quando a Chitanda voltou ao clube, viu o Otaru lendo o mangá e ficou curiosa, porque tinha visto aquela capa em algum lugar. O Otaru mandou ela focar em vender os livros, mas a Chitanda não deixou por isso mesmo e continuou insistindo para pegar o mangá. O Otaru tentou impedir, mas ao perceber que ela estava realmente interessada, deixou que ela desse uma olhada no conteúdo. A Chitanda apontou para uma imagem específica e disse que aquilo era muito parecido com algo que ela tinha visto pela escola. O Otaru, vendo que não tinha como escapar, deixou ela levar o mangá para comparar as imagens. Enquanto isso, no clube de mangá, a Aibara estava ajudando a fazer alguns cartazes quando um dos estudantes derrubou tinta marrom na roupa dela, fazendo todo mundo parar para olhar. Ela ficou furiosa, mas decidiu se afastar para não bater na garota. Foi aí que ela esbarrou na Chitanda, que perguntou se ela conhecia aquele mangá. Para a surpresa da Chitanda, a Aibara disse que sim, porque era o mesmo mangá com o qual ela tinha tentado impressionar a Kose. A Chitanda comentou que tinha visto a imagem da capa por aí, e a Aibara, percebendo o mistério, resolveu ajudar a investigar. Quando voltaram para o clube, a Chitanda contou para os meninos que o Kugayama tinha sido o responsável por desenhar as duas imagens que apareciam no mangá. O Otaru não fazia ideia de quem ela estava falando, então o Satos explicou que o Kugayama era o presidente do conselho estudantil. A Aibara ainda completou dizendo que a autora do livro, a Miss Aruna, tinha sido uma ex-aluna da escola deles. Ela tentou pedir o livro emprestado para o Otaru, mas ele disse que precisava dele para algo importante. Enquanto isso, o Otaru seguia tentando entender o mistério do ladrão do festival. Quando a Chitanda viu a cara dele, ficou curiosa e perguntou se ele já tinha resolvido o caso.
O Otaro, tentando disfarçar, mentiu e disse que não era nada demais. Ele tentou sair discretamente com os Satos, mas o chato acabou soltando que ele já tinha resolvido o mistério. A Chitanda olhou para ele com aqueles olhos curiosos, pedindo para ele contar tudo o que sabia. O Otaro tentou se esquivar, mas ela não deixou. Então ele inventou uma desculpa totalmente sem noção, dizendo que queria falar sobre as medidas das meninas da escola. A Chitanda ficou em choque, sem palavras. O Satos, rindo da desculpa estranha do Otaro, perguntou o que ele queria realmente discutir. O Otaro admitiu que ainda estava tentando entender o mistério do ladrão do festival. Como o Satos já estava ficando impaciente, pediu para o Otaro logo soltar a resposta, mas depois percebeu que estava se exaltando e se acalmou. Em seguida, pediu para o Otaro explicar suas ideias com base no que já tinha acontecido. O Otaro começou dizendo que o ladrão provavelmente estava usando outro padrão além do alfabético que eles tinham imaginado antes. Ele acreditava que a resposta estava naquele mangá feminino. No mangá, o autor falava de um livro que seria lançado no próximo festival, inspirado no maior romance de mistério já escrito, chamado Ataque ABC. Porém, não tinha sido lançado nenhum novo livro do clube de mangá naquele ano. O Otaro concluiu que o ladrão provavelmente estava tentando criar suspense, imitando o tal Ataque ABC. O Satos ficou meio desconfiado da teoria, mas o Otaro estava impressionado com a coincidência. Mesmo assim, não parecia totalmente convencido e disse que iria voltar para ajudar a Chitanda a se preparar para a entrevista dela. Antes de ir, o Satos olhou para o Otaro e pensou que, de algum jeito, ele não poderia resolver o mistério antes dele, porque aquela era a vez dele brilhar. Assim termina essa obra, e se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta que é escola, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. Sem mais delongas, o Tio Rock fica por aqui.